dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, né? E o Salmo 115 é um salmo muito importante, porque ele fala dos ídolos. E ali o salmista diz que os deuses das nações são prata, ouro, pau, pedra, tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não apalpam, tem nariz e não cheiram. E o mais grave, torne-se semelhante a eles todos os que os fazem e os que nele confiam. E ele diz: Israel confia no Senhor. O nosso Deus, ele não deixou para Moisés o seu nome. E o nosso Deus, o apóstolo Paulo diz no Atos 19, quando ele vê o altar do Deus invisível, ele diz: é esse aí que eu sirvo. É ele quem dá vida, respiração e tudo mais. É Deus que nos carrega. Isaías diz que até na velhice ele vai nos carregar. Até o último dia da sua vida, Jesus estará contigo. Leia Mateus 28, 19 e 20. Mas as pessoas querem botar a sua confiança naquilo que não é nada. E hoje há muitos ídolos no nosso meio. Nós temos que saber identificar um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que você colocar acima de Deus. Se eu saio de manhã, não oro, não agradeço, meu trabalho é meu ídolo. A mulher pode ser o ídolo do marido, o marido pode ser o ídolo da esposa, os filhos podem ser os ídolos do casal. Mas eu quero te dizer, o que você tem nessa terra? Eu tenho uma casa, daqui a 30, 50 anos, se Jesus não voltar, alguém vai estar morando na sua casa. Que tudo que você tem aqui, na realidade, é um empréstimo para você, você é dispenseiro das coisas de Deus, nu você veio e nu você vai voltar. Pessoas põem ídolos, o ser humano adora um ídolo. Ele gosta de apalpar, de pegar, mas o nosso Deus não tem jeito de você apalpar e pegar, porque Ele é Senhor de tudo, de todos, e Ele habita em todos os lugares. E esse mistério dele habitar em todos os lugares, como que isso é feito? O apóstolo Paulo, quando ele está na Macedônia, ele cai na cidade de Atena e lá tem o aerógrafo. E ali ele vê o altar do Deus desconhecido. E ele usa da filosofia grega para pregar para os gregos. E ele diz: esses aqui atenienses, né, na cidade de Atenas, esses aqui que vocês adoram, está lá o altar ao Deus desconhecido. Esse mesmo é aquele que eu sirvo. Ele não pode ser servido por mãos humanas, né, como se de alguma coisa precisasse, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. E Paulo continua o seu discurso dizendo: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você sabe o que é isso? Todo o universo está dentro dele. Todo o universo. Deus está em todos os lugares, porque tudo está dentro dele. E quando Deus quis se manifestar ao ser humano de uma forma visível, está em Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Em João 4, Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, Deus deu uma ordem que todos os anjos de Deus adorem a Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 10, diz que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Quem não adora Jesus hoje, um dia vai cair de boca no pó, o joelho vai ter que se dobrar diante dele. Os demônios, principados e potestades já se dobram. Então nós temos que tomar cuidado com os ídolos. O diabo, ele é especialista em colocar ídolos. E eu te digo que o maior ídolo hoje da igreja é o dinheiro e depois é o próprio corpo. Estão denegrindo a imagem de Deus porque carregam a imagem dele em vão, carregam Jesus, dizem que são cristãos, mas não são. Esses 3 ídolos podem julgar você no inferno. O primeiro é você mesmo, o segundo é o mundo e o terceiro é o diabo. Cuidado com esses 3. E o pior deles é o primeiro, é você. Você é o pior. Porque se essa carne sua não for para a cruz, ela pode te condenar. Ela pode te levar por caminhos estranhos. Ela pode te levar por doutrinação a adorar outros deuses. E hoje os deuses estão nos púlpitos. Igrejas pretas,
cheias de gente, vazias do espírito, luzes bombando em cima de pessoas. Leia a admoestação de Jesus à igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor e está de cima da doutrina de Nicolaíta. Doutrina de Nicolaíta. Nicolau era um prosélito de Antioquia. Isso está lá no livro de Atos. Ele foi instituído diácono. E essa doutrina é algo que Deus abomina. E a gente vê essa doutrina claramente na Igreja Católica, assim, bispo, arcebispo, papa, cardeal e sei lá mais o que. E no nosso meio nós temos apóstolo, temos patriarca, temos bispas, ídolos que vendem pedaço da sua roupa, ídolos que vendem até o seu cuspe. Cuidado com os ídolos, porque se você adorar o ídolo, você vai ficar igual ao seu ídolo. E hoje Mamon, o Deus Mamon, ele é cultuado nos cultos, pregados nos púlpitos. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o poder, a cobiça, a corrupção. As mega igrejas lotadas, os homens que massageiam o ego. E é isso que nós estamos vendo hoje. Precisamos acordar, abrir os nossos olhos, pedir a Deus para tirar as escamas. É muito importante você mostrar isso para um católico, para uma pessoa que está na idolatria. Mostre para ele também Atos 4, 11 e 12, que não há salvação em nenhum outro. Não adianta cantar para Maria, não adianta louvar a Maria, não adianta louvar Judas Tadeu. Somente Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com Espírito Santo e fogo. Somente Ele ressuscitou, vive e está sentado à direita do Pai nas alturas. No Salmo 116,4, o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor e Ele me ouviu. Invoque o nome do Senhor. Está na angústia, invoque o nome do Senhor. Está na luta, invoque o nome do Senhor. Está doente, invoque o nome do Senhor. Interessante, qual o nome que eu vou render graças? Jeová. O nome dele, ele disse para Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 14, ele diz: eu existo, eu existirei, eu me transformo ou eu me transformarei. O Deus que se transforma naquilo que você precisa, esse é o nome dele. Esse nome, o nome dele, ele fala no verso 15, Êxodo 3,15. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o meu nome eternamente, assim eu quero ser chamado, pois eu prefiro. Mas Jesus te ajudou. Jesus falou para você orar ao Pai. Esse é o nome, Pai, Abba. É o meu Pai, o seu Pai. Em Romanos 8,15 diz que você não recebeu espírito de escravidão, mas de adoção de filho, no qual você chama ele de Abba, Pai, Papai. Invoca esse nome, Pai, em nome de Jesus. É assim que você invoca ele. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui nessa manhã, eu entrego a minha vida, o meu coração, eu te entrego os meus sonhos, os meus projetos, eu invoco o teu grandioso nome. Me livra, Senhor, do homem maligno, me livra das setas do maligno, me livra das ciladas do diabo. Invoca ele sobre a sua casa, coloca os seus filhos na presença dele, diz: eu invoco o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu Pai, invoco, proteja os meus filhos, traz salvação para minha família. O que você deve pedir para Deus é salvação, porque o resto ele vai te dar, ele sabe a sua necessidade. Então o salmista diz: invoquei o nome do Senhor. Salmo 117, o salmista diz: louvai ao Senhor todos os povos da terra. É interessante que em Apocalipse vai mostrar a salvação, o arrebatamento, milhares de milhões de todas as nações com palmas na mão, cantando o novo cântico ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. Lá está escrito: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Seja a pessoa que o louvor ele traz libertação, porque Deus habita no meio dos seus louvores. Se você conhecer a história de Saul, 1 Samuel 18:10, um espírito maligno da parte de Deus entrou nele. Quando o espírito maligno manifestava nele, Davi tocava a harpa e ele saía. Os salmos são louvores, e quando Davi tocava, o espírito largava ele. Louvores, cânticos espirituais. Trabalhe, você que é dona de casa, trabalhe ouvindo louvores, faça comida ouvindo louvores, passe o seu dia ouvindo louvores. Você que trabalha, se tiver oportunidade, coloque louvores. Eu não estou falando qualquer louvor, não. Hoje nem tudo é louvor. E lá diz: louve a Deus e ao Cordeiro.
Então aprenda louvores, cânticos espirituais, porque isso vai trazer libertação, seu dia vai ficar mais leve. É isso que o Salmo está dizendo. Todas as nações, além de os joelhos vão ter que se dobrar diante dele, haverá milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, cantando louvores para ele. Seja um crente espiritual, não carnal. O mundo inteiro jaz no maligno e o espírito vai indo embora, vai sendo apagado e o anticristo, o império, vai sendo... Seja santo, porque Deus, ele é santo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço.